Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu tenho explicado em algumas gravações que eu estou fazendo duas gravações paralelas. Uma gravação eu estou fazendo através do plano da leitura da Bíblia em ordem cronológica, que é um plano que eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com. Esta leitura em ordem cronológica, para você segui-la, basta você observar o número de ordem à esquerda do vídeo. Você seguindo este número de ordem, você segue a leitura da Bíblia na ordem cronológica. E o título Leitura da Bíblia por Neuza Baldini, eu estou gravando alguns livros da Bíblia, não são todos. Então, esta leitura que você está ouvindo agora é a leitura da Bíblia, que se refere a alguns livros. Então, eu estou lendo agora a continuação do capítulo 6 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 32. Mas eu quero também fazer uma observação. Quando eu estou lendo um livro, você pode observar que eu leio do primeiro capítulo ao último capítulo. Então, eu estou gravando agora o segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 32, que diz assim: Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Eu não estou com a minha voz muito boa, mas eu parei uns dias com a gravação, mas eu vou continuar. Eu espero que este problema da minha voz não lhe cause incômodo para você continuar ouvindo a palavra de Deus. Então o rei de Israel estava mandando matar o profeta Eliseu, porque estava havendo em Samaria uma fome terrível. As pessoas já não tinham mais o que comer. E o rei de Israel atribuiu este fato ao profeta Eliseu. Então, quando ele mandou um mensageiro para matar o profeta Eliseu, antes que o mensageiro chegasse, Deus já havia revelado ao profeta. Então, ele falou com aquelas pessoas que estavam junto com ele: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Então ele mandou que fechasse a porta. Então, contra o profeta de Deus, ele não conseguiu realizar o seu intento. Que também nós tenhamos esta intimidade com Deus, para que Deus venha nos revelar as intenções e as maldades que pretendem contra a nossa vida. Mas a Bíblia diz que no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós tememos a Deus, Deus tem nos livrado de todo ataque de Satanás. Graças a Deus por isso. Continuando a leitura, 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Então agora Eliseu está profetizando que vai haver fartura de alimento em Samaria, porque Deus revelava para o profeta. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse:
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, este homem duvidou que Samaria teria alimento no dia seguinte. E ele, porque ele duvidou, o profeta disse: Você vai ver, mas não vai participar. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Isto foi a atitude daqueles 4 homens leprosos, que sabiam que não tinham comida. Se eles morressem ali, iam morrer. Se fossem para Samaria, também poderiam morrer. Então, eles correram risco, foram caminhando até Samaria. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Olha, você que está ouvindo esta leitura, entenda o que Deus está falando. Aqueles 4 leprosos, quando entraram no arraial dos Ciros, Deus fez os Ciros ouvir o barulho da caminhada daqueles 4 leprosos, como se fosse o barulho de um grande exército entrando no arraial deles. E eles fugiram, quando, coitados, eram apenas 4 leprosos. Deus faz essas coisas grandiosas e tremendas. Deus pode amplificar o barulho da caminhada de 4 leprosos, como se fosse um grande exército entrando no arraial dos Ciros. O que é que Deus não pode fazer por mim e por você? O que é que Deus não pode realizar através da nossa vida? Eu creio que assim como aconteceu com aqueles 4 leprosos, Deus pode fazer por mim e por você coisas tão grandes que nós nem podemos imaginar ou alcançar a grande misericórdia e o grande poder de Deus. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha desejo de continuar ouvindo a continuação desta história a respeito da guerra que estava havendo entre Samaria e Israel e entre o rei da Síria. Então eles fugiram. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Olha, o rei jamais poderia imaginar que ele seria anunciado apenas por 4 leprosos, uma vez que o rei de Israel tinha ao seu comando, sobre o seu comando, um grande exército. É assim que Deus faz. Deus é Deus de surpresa. Ele vem de uma maneira que nós não esperamos.
eu quero que você continue ouvindo esta leitura em nome de Jesus.